Bom dia, meus irmãos. Desejo de coração que a graça e a paz do Senhor, sempre presentes na vida dos crentes, estejam abundantes na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas. Como já foi dito, o meu nome, Marton Mendes. Eu estou completando em breve meio século de vida. Sou casado com a senhora Lucy Mendes e tenho 2 filhos. Os nomes são difíceis, mas a gente aprende. A Ezra aprendeu dela com 1 aninho. Então a gente aprende. A Ezra Neana tem 21 anos hoje. E o Esron Hesed, um rapazinho de 13 aninhos. Eu estudei em São Paulo, seminário JMC, século passado, do milênio passado. Eu sou do milênio passado. E tenho trabalhado bastante em projetos, em trabalhos de revitalização e implantação e também de multiplicação, plantação de igrejas e multiplicação de trabalhos. Atualmente eu estou em Brasília há 5 anos, na 3ª igreja presbiteriana de Taguatinga, como pastor auxiliar, num projeto também, além de ajudar na igreja, estar na igreja também numa congregação na Samambaia, um bairro mais afastado, um bairro mais carente. Já tenho alguns anos de norte, a maior parte do meu ministério foi no norte do Brasil, 2 anos em Tocantins, e se não me falha a memória, se eu não erro nas contas, 16 no Pará. Alguns anos no Paraná também, os últimos 5 em Brasília. Se houver alguma pergunta que os irmãos queiram fazer a meu respeito, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de escrever. Tenho alguns livros já publicados, 5 livros escritos, 2 publicados com ISDN, né, com registro e tudo, 3 publicados de maneira mais artesanal. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é basicamente aquilo que eu entendo sobre o que significa ser discípulo de Jesus, que é a introdução, inclusive, de um dos livros, de um dos meus livros. Os irmãos perguntarem, pastor, por que você não trouxe? Simples, porque estão esgotados, estamos esperando a próxima edição. Então, nós não temos os livros no momento, por isso que eu não os trouxe. Talvez uma jovenzinha sentada ali ao fundo conheça os meus livros, porque o pai dela comprou alguns anos atrás. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5. Nós vamos ler daqui a pouquinho os versos 13 até o verso de número 16. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem interromper, não tem problema. Fiquem à vontade para interromper. E se vocês não interromperem, como bom baiano que sou, eu pego a toada e vou embora. Eu vou até o fim, se não for interrompido. Tá bom? Agradeço ao conselho a confiança de ter me convidado para estar aqui com vocês. Eu espero que seja um período edificante para todos nós. A pergunta que começa o nosso estudo é: o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Qual é o conceito de discipulado que nós temos? O que nós achamos que significa essa expressão, discípulo de Jesus? Na Bíblia existem 2 palavras, no Novo Testamento especialmente, para as pessoas que andavam com Jesus. Elas são usadas intercambiavelmente, mas para efeito didático eu vou fazer uma pequena separação. E só vou usar essas 2 palavras no original, só elas. Eu não vou ficar aqui repetindo grego e hebraico, porque não é o meu costume, mas para que a gente entenda, é preciso que seja feito. A primeira delas é discípulo, matetes, que significa aqueles que estavam totalmente comprometidos com Jesus, e que Jesus chamou para estarem com ele lá no livro de Marcos, para aprenderem dele e depois para enviá-los como seus apóstolos. Ele chama inclusive esse grupo de apóstolos, né? Mas quando os chama, eles são os matetes, são os discípulos. A outra palavra que aparece muitas vezes é acólito, que significa um seguidor, que pode ser eventual, pode ser temporário. A ideia do acólito é mais aquele que está do lado como um observador, sem comprometimento total ainda. E aí nós temos essas 2 palavras. Alguns dos discípulos de Jesus, é interessante, por exemplo, Mateus, quando o Senhor Jesus chama, ele diz: seja meu acólito. E logo depois Mateus
se torna um dos matetês, um dos discípulos de Jesus. Então, essas duas palavras no original, a gente não vai fazer muita distinção entre elas, mas para o nosso estudo aqui vai. Então, quando eu usar a palavra discípulo, é aquele que está totalmente comprometido. Quando eu usar a palavra seguidor, é aquele que está acompanhando, que pode ou não ter um comprometimento pessoal e integral de toda uma vida. Só para efeito didático, para ficar mais fácil para a gente, ok? Nós vivemos hoje, e eu sou professor, nós vivemos em um contexto que a figura do professor, a figura do mestre, ela não tem o mesmo peso que tinha na época que eu fui adolescente. Hoje, a figura do professor, na maioria das vezes, em muitos lugares, ele é apresentado, isso quando é bem apresentado, ele é apresentado como alguém que oferece a oportunidade do aluno de descobrir o seu próprio conhecimento e construir o seu próprio conhecimento. O professor é aquele que dá ferramentas, é aquele que abre as portas, mostra os livros, mostra mais ou menos, hoje nem tanto, porque hoje já com a internet o professor só diz pesquise, se vire, mas o professor é aquele que orienta na busca de conhecimento. Na minha época, o professor é aquele que transmitia conhecimento, e junto com o conhecimento, valores morais, inclusive. Mudou bastante. Então, hoje existe uma visão que eu considero bastante equivocada a respeito da figura do mestre e da figura do professor. Alguns colegas, alguns amigos, inclusive, tiveram dificuldades, pastores que lecionavam também tiveram dificuldades. Hoje existe um número muito grande de professores encostados que deixaram as salas de aula justamente porque na sala de aula o ambiente não é mais de ensino. O professor já não é mais reconhecido como o mestre. Mateus 5, verso 13 até o verso 16, é o texto que servirá de orientação para o nosso estudo desta manhã. A palavra diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu louvo ao Senhor por tua bondade. Eu te louvo pelo privilégio que nós temos de estar nesse lugar nesta manhã. Eu te louvo a Deus por saber que o Senhor preparou esse momento. O Senhor preparou as nossas mentes e os nossos corações para que a gente possa se aproximar da sua palavra. Eu peço a ti, Senhor, que esta palavra, que este estudo, que este ensino edifique o seu povo, abençoe o seu povo. O Senhor fale ao coração daqueles a quem o Senhor tem amado e tem chamado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de Jesus falar que os cristãos, que os crentes, que os discípulos são a luz do mundo, ele falou algumas coisas interessantes que a gente não pode esquecer. Ele falou que os cristãos são realmente felizes ou bem-aventurados quando, por causa do evangelho, sofrem todo tipo de injustiça. Sofrem injustiças porque consideram Jesus como seu mestre e o seguem. Quando os seus olhos estão voltados para as coisas do reino celeste e não para as coisas da terra. Então é impossível, do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista bíblico, é impossível ter uma mente mundana, é impossível ter um comportamento mundano e ao mesmo tempo ser bem-aventurado como Jesus descreve. Uma das duas coisas nós temos que escolher. E é claro que não é muito comum nós encontrarmos hoje pessoas que ficam alegres, que ficam felizes, que se regozijam quando são perseguidas. Eu não conheço ninguém que sente prazer em sofrer sem merecer. Você gosta de sofrer sem merecer? Ou você reclama? Ou você procura alguém, no mínimo, pedindo o ombro emprestado, a orelha emprestada, para reclamar que você está sendo perseguido no trabalho, que você está sendo perseguido na escola, que você está sendo perseguido no seu bairro. Você procura alguém para reclamar. Se não procura uma pessoa como você vai reclamar junto ao trono de graça, vai reclamar diante do Senhor, mas você vai se queixar do que está acontecendo.
E o que Jesus diz aqui sobre o discípulo é algo que faz muito contraste com o desejo de grande parte dos cristãos da nossa época. Nós queremos, nós vivemos, nós acompanhamos um cristianismo que busca o prazer, um cristianismo mais hedonista, que quer as coisas mais fáceis. Então nós nos perguntamos, será que todos os cristãos do século 21, será, se todos eles voltassem aos tempos de Jesus, eles seriam reconhecidos como discípulos de Jesus, fazendo o que fazem, falando o que falam, andando por onde andam, ou talvez fossem entrar naquela multidão que seguia Jesus, que apenas acompanhava Jesus. Discípulos ou seguidores? Como os cristãos do século 21, e eu falo sem medo nenhum de estar incorrendo no exagero, a grande maioria não seria considerada discípulo de Jesus. A grande maioria, o Senhor Jesus olharia e diria, essa multidão me segue pelos milagres, essa multidão me segue pelos peixes, essa multidão me segue pelos pães. A grande maioria, sem dúvida, seria considerada desta maneira. Então, eu não quero que nenhum de nós seja considerado assim. Eu acredito que o desejo do nosso coração era chegar diante do Senhor, e ser reconhecido como o seu discípulo verdadeiro. Mas, vamos ver aqui, antes de falarmos um pouco sobre as características de um discípulo, ver o que eu considero, à luz da Bíblia, um mero seguidor de Jesus. Um seguidor busca satisfazer os seus próprios interesses. E, aliás, o nosso evangelismo, às vezes, quando nós saímos para evangelizar de porta em porta, às vezes é errado. Nós chegamos para as pessoas e dizemos, olha, venha para Jesus e você vai ter os seus problemas familiares todos resolvidos. Aconteceu isso? Venha para Jesus e os seus problemas financeiros serão resolvidos. Venha para Jesus porque você vai encontrar uma família perfeita na igreja. Essas coisas aconteceram? Qual é a mensagem do Evangelho? Conheça o Senhor Jesus e os seus pecados serão perdoados, você vai receber o Espírito de Deus e você vai ser salvo, mesmo que tenha que ser perseguido no mundo. Jesus disse, inclusive, mesmo que você tenha que enfrentar problemas na sua família, mesmo que os seus inimigos venham a ser os da sua própria casa. Esse é o ensino de Jesus. Paulo foi perseguido pelos seus familiares, digamos assim, pelos judeus, pelos seus patrícios, como ele fala. Então, um seguidor, na verdade, é aquele que quer satisfazer os seus próprios interesses. A Bíblia diz repetidamente que multidões seguiam a Jesus. E multidões seguir a Jesus também não é novidade para nós. Multidões seguem qualquer um que lhe dê algum tipo de esperança. Qualquer um que lhe satisfaça uma necessidade, seja ela momentânea ou permanente. E às vezes as multidões seguiam a Jesus com expectativas erradas, com expectativas mentirosas. Tinha discípulos de Jesus, tinha seguidores de Jesus que esperavam que Jesus liderasse um levante contra Roma. Jesus tinha entre os seus discípulos zelotes, e zelotes eram um grupo revoltoso dos dias de Jesus, que queria que a população da Judéia se revoltasse contra o Império Romano. Então, às vezes as pessoas estão seguindo a Jesus com expectativas erradas. E muitas vezes a culpa talvez não seja nem destas pessoas, seja de quem ensinou para elas antes, dos pregadores, dos evangelistas, dos visitadores de porta em porta. Mas, veja que coisa interessante, os discípulos, eles se aglomeram, eles permanecem firmes. Os seguidores, não. Se nós olharmos, por exemplo, em Atos 5, 35 a 36, nós vamos encontrar a menção a um grupo de pessoas que seguiam um tal de Teudas, que achavam ser grande coisa. Depois vamos encontrar também a menção a um outro homem chamado Judas, em Atos 5:36, da Galileia, da mesma época, da mesma região de Jesus, que nos dias do recenseamento, provavelmente próximo dos dias em que Jesus nasceu, ele se levantou e levou muitos consigo, talvez provavelmente aproveitando a revolta lá pela morte das crianças, inclusive. Também estes pereceu. E aí tem uma frase interessante no final.
dos dois relatos. No primeiro diz: todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Isso acontece com os seguidores. Primeira dificuldade, se dispersa. O segundo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam sejam dispersos. Talvez a explicação para isso é que estes homens não fizeram discípulos. Eles tinham apenas seguidores. E seguidores costumam se dispersar quando as suas conveniências pessoais são satisfeitas. Tem muita gente que vem para a igreja com problemas, quando resolve os seus problemas desaparecem. Mas tem o outro lado também, seguidores podem se dispersar quando os seus desejos não são satisfeitos. Eu vim para a igreja, eu procurava alguma coisa na igreja, não me deram o que eu queria na igreja, eu desisti da igreja. São seguidores. E isto é muito comum. Jesus sabia que havia muita gente que ia após ele por causa dos pães, dos milagres, das curas. Você pode ver isso, por exemplo, em João 6, 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, falando para os seguidores, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele está dizendo que havia alguns que o seguiam por causa dos pães e dos peixes, mas que havia alguns que trabalhariam porque foram confirmados com o selo do Pai. Agora, muitos, quando são confrontados com as exigências do discipulado, exigências profundas, exigências de comprometimento, exigências de renúncia da própria vida, esses se dispersam. Esses abandonam Jesus. Houve um momento que Jesus tinha um grande número de seguidores, nós não sabemos quantos, mas sabemos que eram tantos que foi suficiente para, dentre os que o seguiam, ele escolher 70. Ora, se você escolhe 70, você tem mais de 70, tem pelo menos 71. Não sabemos quantos discípulos, quantos seguidores havia naquele momento, mas depois que eles voltam, e Jesus diz: ok, vocês querem se comprometer comigo? Vocês querem viver como meus discípulos, viver a minha vida, comer a minha carne, beber o meu sangue, ser como eu sou? E sabe o que acontece? Pelo menos 58, pelo menos 59, já que era mais de 70, pelo menos 59, mas eu acredito que era muito mais, deixam Jesus e ficam os 12. Apenas os 12. E dentre esses 12, nós sabemos que ainda havia um que era o filho da perdição. Depois Jesus olha para eles, que ficam só os 12, e pergunta: e vocês? Não querem ir também? Todos haviam ido embora para suas casas. Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem se retirar? E aí tem uma resposta de Pedro que é interessante para nós entendermos. Simão Pedro diz assim, lá em João 6, 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus fala, vocês não querem se retirar, a ideia é, todo mundo voltou para suas casas. Pedro tinha para onde voltar? Tinha. Pedro era casado ou no mínimo viúvo, ele tinha uma sogra. Depois da morte de Jesus, Jesus vai reencontrá-los pescando. Não tinha para onde ir. Mas a questão para o discípulo de Jesus, diferente do seguidor, o seguidor sempre tem para onde ir. Sempre tem um plano B, sempre tem alguma outra alternativa. O discípulo não, o discípulo olha para Jesus e diz assim, Senhor, não se trata de para onde ir, mas a quem seguir, com quem andar. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não queremos ir para lugar nenhum, não. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos estar na sua presença. Então, a característica de seguidor é busca satisfazer os seus próprios interesses. Busca satisfazer as suas próprias necessidades. Quer a sua realização pessoal. E é isto que nós estamos vendo na atualidade em grande parte do cristianismo. Se você usa Instagram, se você usa Twitter, se você usa alguns desses aplicativos, você vai encontrar uma pregação, um ensino que basicamente é de autorrealização.
Claro que existem alguns que estão ensinando coisa boa nesses lugares, mas a grande maioria traz um ensino de autossatisfação. E autossatisfação não é discipulado. Autossatisfação é ser mero seguidor. Então, o que significa ser discípulo de Jesus? Alguém gostaria de ajudar com respostas? Quem sabe a sua resposta possa ser incluída na próxima edição do livro. O que significa ser um discípulo de Jesus para você? Os irmãos têm o hábito de responder ao pastor quando pergunta. Então, gente, por favor, o que significa ser discípulo de Jesus para você? Ninguém? Ser servo? Concordo. O que mais? Imitar Jesus. Lembra das palavras de Paulo, né? Sede meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. O que mais? Porque sois tímidos. Eu estava conversando ontem com os presbíteros, o tímido da história era eu. Tive que lidar com isso. Imagina um tímido na frente de uma multidão de vez em quando. Alguém mais, gente? Podemos continuar então? A primeira coisa que me chama a atenção em discipulado, em ser discípulo de Jesus, é que o discípulo de Jesus vai segui-lo no mundo. Em João, capítulo 17, verso 15, Jesus já havia chamado os seus discípulos, lá em Marcos, no capítulo 3, já havia andado com eles, ensinado para eles, e ele então vai orar ao Pai em favor dos seus discípulos. E a oração de Jesus ao Pai é a seguinte: não te peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus não estava preparando a fundação de uma cidade chamada Crentolândia, nem Jesusópolis. Ele estava preparando os seus discípulos para serem os seus discípulos no mundo, para que eles andassem com ele e com o Paráclito depois da sua ascensão, para que eles andassem no mundo como seus discípulos. Isto não é fácil, porque nós andamos no mundo, em um mundo que jaz no maligno. A ideia é que o mundo está morto, está apodrecido no maligno, e nós temos que permanecer nele como sal e luz, que foi o texto que nós lemos. Outra coisa, Jesus, embora prometa o Espírito Santo a todos aqueles que nele crerem, ele não promete superpoderes. Ele não diz que eles serão super crentes, derrotando todos os poderes do mundo. Pelo contrário, Jesus ensina que os seus discípulos iriam para o mundo, não como lobos no meio de cordeiros, mas como cordeiros no meio de lobos. Como os fracos, nos quais o poder de Deus é relevante por causa da sua fraqueza. Jesus envia os seus discípulos, Jesus nos envia para o mundo como mansos cordeiros. E o mundo está cheio de lobos. Isso está em Lucas, capítulo 10, verso 3. Jesus não tem o propósito de nos tirar do mundo, de tirar os seus discípulos do mundo. Porque se ele nos tirasse do mundo, pergunta básica, se Jesus tirasse os seus discípulos do mundo, onde nós estaríamos agora? Nós que vivemos nos confins da terra. Para eles lá, quando Jesus fala assim, olha, vocês vão até os confins da terra, eu tenho certeza que estava na cabeça de Jesus pensando em Araguaína. Não é verdade? Geograficamente, somos os confins da terra. Onde nós estaríamos hoje e o que nós estaríamos fazendo hoje? Se Jesus tivesse tirado os seus discípulos do mundo, os 12, os 70, os 500. Fazendo qualquer outra coisa. Talvez reunidos na beira de um rio para fazer sei lá, uma oferenda a Iara, alguma coisa assim. Mas aqui, cultuando ao Senhor Deus, a gente não estaria, porque não teria ninguém para nos testemunhar do amor de Jesus. Os discípulos teriam ido embora. Se os crentes saírem do mundo hoje, o que vai acontecer com a próxima geração? Eles não ouvirão falar do Senhor Jesus. Não haverá quem anuncie coisas boas. Eles não crerão
não invocarão o nome do Senhor para que sejam salvos, porque não ouvirão o Evangelho. Então, é óbvio que se Jesus quisesse, poder para isso ele tem, ele poderia ter criado uma nação de crentes neste mundo. Um país no qual o passaporte para a entrada seria a fé no Senhor Jesus. Mas Jesus disse que o reino dele não é daqui. Se fosse deste mundo, ele teria ministros se empenhando pela libertação dele quando ele foi preso. Mas ele diz, o meu reino não é deste mundo. Nem politicamente falando, nem ideologicamente falando. Não é terreno, não assume os valores terrenos. Então, ser discípulo, do ponto de vista de Jesus, é espelhar Cristo, viver como pequeno Cristo neste mundo. É ter a mente de Cristo neste mundo. É ter o coração nas coisas do reino celeste enquanto vive neste mundo. É interpretar e reagir aos estímulos do mundo de acordo com os ensinos do mestre. Um exemplo bem simples para os que dirigem. Está dirigindo, alguém te dá uma fechada e ainda te dá uma buzinada. O que você faz? Hã? Deus te abençoe, né? Tem uma menina ali, a filha do Nonato. O seu nome é, por favor? Isabelle? Rebeca. O tio da Rebeca costuma dizer o seguinte, quando alguém faz uma coisa que eu não gosto, eu chamo ele de filho de gato. Ele nunca vai saber do que eu estou xingando ele. Tio dela. Já ouviu essa expressão, Rebeca? Já ouviu o filho de gato? Já, né? Ela sabe o que significa. Depois, se vocês quiserem, vocês perguntem para ela. Mas a gente reage instantaneamente. Se o indivíduo nos dá uma fechada, e pior, se ele passa de moto e ainda dá uma empinada na frente, o que a gente faz? Te vejo no IML. Mais ou menos assim. Reagir aos estímulos do mundo de acordo com os ensinamentos do mestre. Outro dia alguém me perguntou sobre questões políticas, né? Pastor, você gosta de fulano? Eu disse, tudo que eu queria na vida é que eu não oro para que ele morra, eu oro para que ele se arrependa e confesse seus pecados. Seria a maior prova do poder de Deus para essa nação. Isso é reagir aos estímulos do mundo de acordo com o pensamento de Jesus. E se essa pessoa faz você sofrer? Ore por ela. Pois segundo Jesus, aquele que enfrenta a dor e o sofrimento e a perseguição por ser cristão, é um bem-aventurado. Eu creio que talvez tenha algo muito errado com o nosso estilo, com o estilo moderno de seguir a Jesus. Como eu já mencionei, talvez o estilo moderno de seguir a Jesus esteja errado, porque há um estilo errado de anunciar a Jesus. Jesus é anunciado como aquele que dá bênçãos. E as pessoas muitas vezes não olham para Jesus, olham para as bênçãos prometidas. Tem algo errado também com o nosso discipulado, quando o resultado do nosso estilo de vida tem gerado aplausos do mundo e não o ódio. É claro que o mundo odeia a igreja. É claro que o mundo odeia os crentes, mas o mundo só odeia a verdadeira igreja. Ele só tem ódio dos verdadeiros crentes, dos que já estão aculturados, mundanizados. O mundo não tem ódio, porque são iguais, são semelhantes. Então, uma das características do discípulo de Jesus é, neste mundo que jaz no maligno, com todos os problemas deste mundo, com toda a podridão, o cristão anda com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e não se contamina. Pelo contrário, ele é como sal, ele é como luz, ele ilumina, ele mostra o caminho, ele conserva, ele preserva, ele dá sabor. Mas é neste mundo. Mas um dia nós não estaremos mais aqui. E nem esse mundo também estará mais aqui. Vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Glória para os que creem, condenação para os que preferiam viver segundo os padrões do mundo. E talvez a gente tenha algumas surpresas quando chegar esse dia. Mas o fato é que hoje nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo aqui, na nossa cidade, na nossa sociedade. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus na igreja. E às vezes nem na igreja os crentes estão conseguindo ser discípulos de Jesus. Haja vista quanta divisão e quanta confusão.
Uma segunda característica do discípulo de Jesus, e essa é muito interessante, é que ele causa desconforto no mundo. Ele fala de duas figuras no texto que nós lemos. Sal, é claro que é sentido figurado. O ser sal é, para Jesus, parte da natureza do cristão. O sal indica, entre outras coisas, pureza, efetividade. Terra, quando ele diz que o discípulo é o sal da terra, a terra aponta para o que é impuro, para a morte reinante entre os homens, para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Olhando para os crentes, então, Jesus diz: vocês não são de fora da terra, vocês não são alienígenas, vocês não devem ser um monte de alienados, vocês são discípulos servindo a Cristo no tempo e no lugar em que vocês foram chamados. Do jeito que vocês foram chamados. Às vezes eu ouço pessoas: se eu fosse assim, eu testemunharia mais. Jesus disse que não é assim. Paulo disse que não é assim. Por exemplo, Paulo diz: você foi chamado sendo escravo? Se eu fosse livre, eu evangelizaria. Você foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Seja discípulo de Jesus como escravo. Aliás, boa parte da expansão do cristianismo, em Roma principalmente, foi por causa de cristãos judeus e escravos. Gente que estava na casa dos seus senhores, gente que era convertida e lá dentro anunciava o evangelho, sem deixar de ser escravo. Século XVII, há um caso interessante de alguns irmãos de uma denominação que era forte naquela época, missionária, chamada Irmãos Morávios. Alguns deles resolveram trabalhar durante um tempo para juntar dinheiro. Depois que trabalharam durante um tempo, eles se venderam como escravos, pegaram o dinheiro do trabalho deles, pegaram o dinheiro da venda deles próprios como escravos, compraram passagens para entrar em um navio e ir para o Oriente Médio, para o meio dos islâmicos, para anunciar o evangelho entre eles. Como missionários eles não entrariam, mas como escravos eles entraram e anunciaram o evangelho para aquele povo. Então você, não importa como você foi chamado, vai, faça. A segunda figura usada pelo Senhor é a de luz que é acesa nas trevas. Um dos discípulos de Jesus entendeu com clareza esse contraste entre luz e trevas. João, por exemplo, fala assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A afirmação de Jesus, a afirmação dos apóstolos, é que o mundo vive em densas trevas, mas que Cristo resplandeceu nas trevas, e a luz de Cristo prevalece contra as trevas, e ninguém pode questionar isso. O problema do nosso tempo é que a grande maioria dos homens ama as trevas. A grande maioria dos homens gosta das trevas. A grande maioria prefere fazer as suas obras más, escondido pelas trevas. E são julgados por esta preferência, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais densas, quanto mais escuro for o ambiente, quanto maior for a escuridão, mais os homens maus sem Cristo ficarão à vontade para praticarem as suas obras pecaminosas, como fazem ratos no subterrâneo, como fazem baratas quando as luzes da casa são desligadas. Mas os cristãos são chamados para serem diferentes. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para sermos como sal, influenciando positivamente, dando sabor agradável. Você já comeu carne sem sal? Nenhum sal? Eu tive uma experiência, minha primeira experiência gastronômica quando eu fui para o seminário em São Paulo. Vou mencionar rapidamente para vocês. Chegando lá, 2h da tarde, com uma fome de comer pedra, chegamos e eu ia para um seminário coreano. O diretor do seminário nos pega na rodoviária Tietê e nos leva para o Cambuci. Só aí mais meia hora, já era 2h, deu 2h30. Cheguei lá, um bife gigante esperando a gente para o almoço. Quando eu coloco aquela comida na boca,
doce. Não era sem sal, não, doce. Temperado de um jeito muito esquisito. Eu olho do lado, como bom baiano, vejo uma garrafa de pimenta e falei, bom, pelo menos vai dar um sabor que eu já conheço, né? Fui colocar a pimenta, o molho de pimenta, doce. Aí eu olhei e perguntei, onde é a padaria mais próxima? Fui comprar pão para comer. Carne doce com molho doce, se fosse agridoce ainda vai, mas era doce. Não consegui comer. Não tinha sal. Outra experiência quando eu era jovem, faz muito tempo eu sei, não tinha geladeira em casa. Morava numa cidade onde comprar carne era muito difícil. Eles matavam, a cidade tinha uns 16 mil habitantes, matava 3 bois por semana e olhe lá. Então era muito difícil. E a minha mãe, que morava a 100 quilômetros de distância, mandava carne para mim. E eu não tinha geladeira. O que eu faço? Tacava ali sal, deixava no sol do interior da Bahia e deixava virar aquele pedaço de pau. Por causa do sal, eu tinha carne durante a semana inteira. O sal tem a função de dar sabor. O sal tem a função de preservar. E nós somos chamados para sermos isso. Também somos chamados para sermos como luz, esclarecendo as coisas, afastando as trevas, e não temos luz própria, mas refletindo a luz da salvação de Jesus Cristo, mostrando ao mundo que existe um Salvador, que esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos feitos discípulos do Senhor Jesus, para que nas trevas resplandeça a luz, para que a luz de Cristo brilhando em nós ilumine as trevas, e aqueles que gostem das trevas se sintam desconfortáveis. Pastor, a luz incomoda? Incomoda. Eu espero que vocês não tenham essa experiência. Mas quando eu fui lá naquele lugar em São Paulo, o local que nós fomos morar era uma garagem. Tivemos que adaptar a garagem, fazer uma divisão para ser um quarto. Embaixo dessa garagem passava nada menos do que um esgoto da cidade de São Paulo. De noite, logo no começo, nós ouvimos um barulho. E eu levantei para ver o que era. Quando eu acendi a luz, aquele monte de coisa cascuda andando pelo chão. Quando eu acendi a luz, elas ficam sem saber o que fazer. A luz incomoda os olhos delas, elas não conseguem. Então, é basicamente isso. Quando você acende a luz, você incomoda quem gosta das trevas. Por isso que a luz do cristão tem que brilhar para que outros vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O discípulo de Jesus, se ele não incomoda, se ele não espalha a rodinha, se ele não é o indivíduo que não conta as mesmas piadas sujas, é porque ele não está sendo discípulo de Jesus. Se alguém chega para contar para o cristão a última piada sobre Deus, zombando do Senhor, ele não está sendo genuinamente cristão. Ele não está vivendo como discípulo de Jesus. Terceira característica. O discípulo de Cristo, ele é eficiente na sua missão. Não vamos pensar aqui em missões somente no sentido de trabalho missionário, que alguns fazem, deixando a sua casa, deixando o seu trabalho, deixando a sua igreja, indo para um lugar diferente e distante. Não. Estamos falando aqui de missão do crente no mundo. Todo crente tem que ser tão consagrado, tão comprometido com o Senhor, com o anúncio do Evangelho do Senhor, em ser sal e luz no mundo, tanto o que fica como aquele que vai. Não deveria haver nenhuma diferença entre o cristão que fica em Araguaína e o que vai para Conchinchina. O comprometimento com o Senhor Jesus deveria ser o mesmo. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas, que eles deveriam pregar o Evangelho por todos os lugares por onde passassem. Eu tenho certeza que vocês conhecem Marcos 16:15. Antes de ler Marcos 16:15, talvez alguns digam, pastor, eu não tenho treinamento para isso. Um dia de treinamento é suficiente para você ser um discípulo de Jesus? Eficiente na missão? Um dia é suficiente? Sim ou não? Não?
Lucas 8:39. O indivíduo endemoniado, não conseguia viver na cidade, nem amarrado, vivia nos sepulcros. O Senhor Jesus chega na região, o indivíduo vem até Jesus esbravejando. Jesus manda que a multidão de demônios o deixe, que uma legião o deixe, ocupe uma vara de porcos e esses bichos se jogam num despenhadeiro abaixo. Tamanha era a angústia que eles sentiram. Imagine como era a angústia daquele homem. Os donos dos porcos ficam indignados e vêm brigar com Jesus. Pedem que Jesus vá embora da região deles, porque eles preferiam as suas porcarias do que o Senhor Jesus. Um homem é visto, aquele que não se vestia, que não vivia no meio das pessoas, dos seus familiares, é visto vestido, assentado, ouvindo a Jesus. E talvez pelas coisas que ele tenha feito, vergonhosas, andar nu pela cidade, ele diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala assim: não. Veja em Lucas 8:39, volta para tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Olha a ordem de Jesus, vai para casa, vai. Conta para sua família. O que ele faz? O que ele faz? Ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha lhe feito. Tem uma outra versão que diz que ele saiu pela Decápolis, por 10 cidades, anunciando as coisas que Jesus... Ele ficou apenas algumas horas aos pés de Jesus. É difícil para a gente anunciar as coisas que o Senhor tem feito. Talvez seja difícil anunciar com uma sequência teológica, fazer um estudo bíblico sobre conversão, os 4 pontos, 5 passos, e tem vários métodos. Talvez para alguns seja difícil, mas dizer o que Jesus fez na minha vida não pode ser difícil. Falamos de atores, falamos de jogadores, de filmes, de políticos. Falar o que Jesus fez não pode ser difícil, queridos. Para o crente, para o discípulo, não pode. Em Marcos 16:15, o Senhor diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma tradução possível, e talvez até mais adequada, seria: por onde quer que você for, você vai pregando o evangelho. Por onde quer que você for, como discípulo que você é, você dá sabor, você tempera, você preserva, você ilumina. Na cidade de Jacundá tinha um senhor, pouquíssima instrução, pouquíssima mesmo. Ele foi hospitalizado. E o médico, para zombar dele, zombar da sua fé, virou para ele e disse: olha, você corre um sério risco de morrer com esse problema no estômago. Ele estava com úlcera, um bocado de coisa. Ele olhou para o médico e falou assim: tem problema não, seu doutor? Eu estou pronto para encontrar com Jesus. E você, está pronto? Se eu morrer, eu vou para o céu. E você? Vai para onde? Está pronto para ir para o inferno? O médico olhou espantado para a resposta daquele homem, espantado mesmo. E quando eu fui fazer a visita, o médico já era meu conhecido, ele: pastor Marta, eu quero falar com você. Aí veio falar comigo. Aquele membro da sua igreja é doido? Eu falei: não, é crente. Ele falou isso, isso e isso para mim. Pois é, ele é crente, ele está certo. Eu já tinha anunciado o evangelho para ele com: todo homem Deus é o Criador, todo homem é pecador, todo pecador vai para o inferno, a menos que conheça Jesus o Salvador, e etc. Já tinha falado para o doutor. Mas foi as palavras daquele homem, na sua simplicidade rude, mas bíblica, que impactaram aquele homem, levaram-no pelo menos ao ponto de pensar sobre o seu destino eterno. Não sei que fim levou, mas o fato é que ele ficou preocupado. O que ele ouviu chegou fundo, calou fundo no seu coração. Então, vamos ressaltar. A nossa missão é sermos discípulos do Senhor no mundo, sermos sal da terra, luz do mundo, mas não sermos iguais ao mundo. Não vivermos nas mesmas práticas do mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Eu acho que é contraditório, por exemplo, você pensar em sal que não salga. Você compraria um pacote de sal para um churrasco se ele não salgar a carne? Faz sentido? Você compra uma lâmpada queimada?
Uma lâmpada que não ilumina. Imagine que nós quiséssemos iluminar a igreja, colocaríamos luzes negras aqui, ou comprássemos essas lâmpadas e pintássemos de preto. Ia iluminar no culto noturno? Não. Não iria, não funcionaria. Nós precisamos de lâmpadas que iluminam, nós precisamos de sal que dá sabor. A ideia é, nós precisamos ser eficientes na missão que o Senhor nos deu. Pode ser na sua simplicidade, pode ser do seu jeito, da mesma maneira que você consegue falar para alguém a receita de um bolo, de como fazer arroz, de como fazer uma carne, você pode também, na sua linguagem, anunciar a salvação no Senhor Jesus e ser eficiente. E, por favor, talvez você já tenha ouvido que se o crente der bom testemunho, ele não precisa pregar, precisa pregar. A pessoa precisa saber por que você vive do jeito que você vive. Precisa saber que é Jesus que faz diferença na sua vida. Como invocarão o nome do Senhor se você não pregar? Como vão saber que Jesus é o Salvador? No máximo vão dizer, olha, fulano tem uma ética muito boa. Fulano é uma pessoa moralmente saudável, moralmente irrepreensível. Mas como é que essa pessoa vai invocar quem te faz eticamente saudável, moralmente irrepreensível? Se não souber que é Jesus. Então nós não podemos pensar em sal que não salga. Não podemos pensar em luz que não ilumina. Todos os discípulos de Jesus precisam estar prontos e preparados para serem eficientes, para darem a todos quanto lhes perguntarem a razão da esperança que existe no seu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você não faz o que todo mundo faz? Qual é a razão disso? Porque a igreja proíbe? Porque se o pastor souber, ele vai puxar a minha orelha? Vai me chamar no conselho? Não, é porque eu sou discípulo de Jesus. Nesse mundo que jaz no maligno, então surge uma pergunta. Como ser discípulo de Jesus hoje? Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil ser discípulo de Jesus? No século I ou no século XXI? Hoje é mais fácil? Eu vou arrazoar com vocês e depois eu pergunto de novo. Bom, o Senhor quer dos seus discípulos nada menos do que obediência. Ele não aceita nada menos que isso. Quanto de obediência? 100%. Integral. Ele determina que os seus discípulos devem ser obedientes e só se deem por satisfeitos com a perfeição. Pastor, mas eu não consigo ser perfeito, então você precisa estar insatisfeito com você mesmo. Precisa prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Onde é que Jesus diz que quer que eu seja perfeito? Em Mateus, capítulo 5, neste mesmo texto, neste mesmo capítulo, ele diz assim, vocês têm que ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas eu não consigo, então esteja sempre insatisfeito com você mesmo, buscando cada vez mais a perfeição diante do Senhor. E se você não conseguir, o que você faz? Desiste? Não, prossegue. Você tem que obedecer o máximo que puder, da melhor maneira que você conseguir, com todo o esforço e dedicação, por amor a Cristo. E se você buscar fazer isso, você já estará agradando ao Senhor. É o que o próprio Senhor Jesus diz em João 14. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. A gente não pode se contentar, por exemplo, ficar satisfeito e tranquilo com a desobediência. Porque pecado da desobediência, a rebelião aos mandamentos do Senhor, a falta de interesse em cumprir o que o Senhor quer, a rejeição da vontade revelada de Deus, tudo isso é sinal de que talvez, mesmo membro de igreja, talvez sendo um acólito, um seguidor, a pessoa ainda não seja um discípulo do Senhor. E eu sei que a nossa geração é má. Talvez estejamos vivendo uma das piores gerações
não da história, porque quem estuda história sabe que já houve tempos tão complicados quanto o nosso, mas nós, talvez dos últimos 300 anos, a nossa geração seja a pior geração que surgiu nesse planetinha. Uma geração má, que obedece às más inclinações do seu coração, que é descrita, por exemplo, pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 17. Uma geração de coração enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Você liga a TV, você pega o seu celular, o seu computador, o que você vê é podridão o tempo todo. Essa geração é chamada, além de corrupta, é chamada de uma geração adúltera, porque prefere fazer qualquer outra coisa, servir a homens mentirosos, servir a deuses falsos, deuses do próprio coração, ao invés de servir ao Senhor, que é o Criador e o preservador da vida. E alguns estão bem claramente incluídos, por exemplo, no que o profeta Jeremias fala no capítulo 16. Vossos pais me deixaram, se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Descreve a nossa geração? Oi. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Pastor, é muito preciosa essa distinção que o senhor traz aí entre os seguidores e os discípulos. E quando o senhor fala dessa nossa geração, eu me lembrei aqui que as redes sociais hoje elas são uma grande armadilha para que você vá criando referências que não é Cristo, que não está na Bíblia. Então, muitas vezes, as pessoas estão seguindo fulano, seguindo ciclano, sem saber a essência, sem saber, de fato, aquilo que eles representam. Infelizmente, é uma armadilha colocada para o crente, né? Para o mundo não é armadilha, porque eles já estão perdidos. E aí eu até me lembrei aqui, esses dias foi notícia, né? Uma determinada cantora aí que perdeu não sei quantos seguidores porque resolveu se declarar que era seguidor do candomblé. Então, não tive como não pensar que naqueles tantos seguidores ali, tinha crente ali pelo meio. Né? Ou seja, crente enganado, que se enganando por si só, por conta dessa situação, por achar que está tudo bem, que tudo está tranquilo. Então, essa distinção é muito importante para nós nesses nossos tempos. Né? Nós vimos este fenômeno de seguidores começar, não parecia, né? A gente estava muito feliz porque tinha muitos cantores novos, mas no final dos anos 80 em diante, nós vimos esse fenômeno começar. E eu ouso ir além. Primeiro, eu não acredito, fica bem claro isso, eu não acredito que uma rede social seja má em si mesma. Maus são seus usuários. Nós podemos usar as redes sociais positivamente. Podemos usar a TV, o rádio, o YouTube, usamos positivamente. O problema é quando a pessoa, para satisfazer os desejos do seu coração, procura nesses lugares o que é podre, o que é mal. Há problema em usar o Instagram, por exemplo? Não, se você usa para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você pode fazer. Por exemplo, radiação. É bom ou ruim? Ou se você faz na forma de uma bomba, é ruim. Se é um aparelho para tratar câncer, é bom. A questão é o uso. O grande problema, meu irmão, é o mau uso que as pessoas fazem dessas coisas. Mas eu vou além. Me permita ir além. Eu acho que o segredo de aborrecer é falar tudo. Muitas vezes, nós ficamos... O mundo é uma armadilha. Vamos ser francos. Quanto de pregação realmente bíblica tem sido oferecida na atualidade? Quantos enganadores não estão adentrando a igreja, ocupando os púlpitos para ensinarem heresias e afastarem as pessoas de Deus? Quanto não tem acontecido? Talvez mais do que nós saibamos, porque normalmente nós vivemos dentro do nosso pequeno mundo. Faz muitos anos que eu não paro mesmo para saber o que acontece nas outras igrejas, embora os escândalos cheguem. Mas eu sei que nas nossas igrejas acontecem, na nossa casa, no nosso quintal.
Então, o fato é que somos chamados para sermos eficientes, para incomodarmos o mundo, para cumprirmos a nossa missão no mundo. Se nós não nos deixarmos formatar pelo mundo, seremos eficientes. O grande problema é que, em nome do politicamente correto, tem muita gente sendo biblicamente herético, inclusive nos púlpitos. Então, se a gente quer ser mais do que um seguidor, se quer ser discípulo de Jesus de verdade, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor Jesus na hora de fazer escolhas. Mas como é que eu vou ouvir o Senhor? É muito simples, você tem uma Bíblia para você ler. Você tem pastores, presbíteros, você tem pessoas que estudam a Bíblia o tempo todo para te aconselhar, para te orientar. Você precisa dedicar o seu tempo a conhecer a palavra e a falar com Deus. Antes de você fazer qualquer escolha, certifique-se de que a sua escolha tem orientações sábias, bíblicas. Preencha a sua mente e o seu coração com o que você vai encontrar de orientação de Deus na sua palavra. E depois que você fizer isso, não tenha medo de fazer as escolhas certas, por mais difíceis que elas possam parecer. Mesmo que você tenha que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida para ser discípulo de Jesus. Não tema perder o emprego. Se é de Deus, se foi Deus quem pôs você ali, faça como Esther. Reconheça que tudo é de Deus. Reconheça que há um propósito em você estar naquele lugar fazendo o que você está fazendo. E se você conhece a vontade de Deus, faça. Pastor, mas é arriscado, arrisque. Você confia mais em você do que na direção do Espírito Santo de Deus? Lá em Esther, por exemplo, capítulo 4, verso 14, Mordecai chega para ela e diz: se você se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Isso é crença na providência de Deus. Mas tu e a tua casa perecereis, por causa da omissão. E quem sabe se não foi para esse momento exato que você foi colocado aí no trono de rainha. Eu não sabia por que você ia para o trono, mas e se foi para isso? Se toda a sua história foi te preparando para este momento específico. Esther vai, tá bom, então vamos jejuar, vamos orar e vamos agir. Não tema perder amizades por ser discípulo de Jesus. Não tem medo. Se as suas amizades forem de Deus, você vai ter oportunidade de dar testemunho da graça salvadora por meio de Jesus Cristo. Se não forem, você não vai sentir falta. Você não deve permanecer no meio deles por amor de Cristo. Quando eu era adolescente, 16 para 17 anos, morava sozinho, e um amigo, crescemos juntos, ele veio passar uns dias na minha casa. Saí para trabalhar, já era professor nessa época, quando eu chego do trabalho, um cheiro de mato verde queimado dentro de casa. Ele vai e me oferece aquele negócio. Eu disse para ele, olha, se você usar esse trem de novo dentro da minha casa, você pode ir embora. Segunda coisa, se você me oferecer de novo, nunca mais fale comigo. Ele não, pelo menos na minha frente, nunca mais usou. Nunca mais ofereceu e nem usou na minha casa. 28 anos depois, esse indivíduo me liga. Cara, preciso de você. Preciso que você converse com o meu filho. E o filho tinha o mesmo nome dele. E eu atendi o filho dele por telefone. Estávamos a mais de 1.000 quilômetros de distância, 1.400 quilômetros de distância. Atendi o filho dele. Orientei o filho dele. O filho dele ouviu e atendeu às orientações. Pergunto, se eu tivesse aceitado aquele mato verde enrolado lá, fedorento, eu teria podido ajudar o filho dele quase 3 décadas depois? Não tenha medo. O que é de Deus para a sua vida pode até doer em você. Talvez naquele momento eu tivesse perdido a amizade do meu melhor amigo. Éramos como irmãos, até o cabelo a gente cortava do mesmo jeito. Talvez tivesse perdido a amizade dele. Não perdi. E anos mais tarde,
ele ganhou a restauração do filho dele. Eu ganhei a alegria de poder ter ajudado o meu amigo de coração. Mora em Goiânia hoje. Alguém pediu a palavra? Mas eu não tinha discernimento. Oi. Aí, eu confesso que eu não tinha discernimento nenhum, né? Comecei com o Caio e o Fábio. Mas, assim, tem que ter muito cuidado com redes sociais, com o que você vai ouvir na internet, porque o que tem de gente que não é bíblico é bastante. E eu lembro que, assim, quando eu voltei, que eu estava desviado, eu comecei a ouvir David Leonardo, achando que era crente, cristão. Então, assim, temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque tem muitos pregadores bons, mas também tem muitos pregadores ruins. E temos que ter esse discernimento. Vamos lá. Para nós termos esse discernimento do que é bom ou o que é ruim, nós precisamos conhecer o que é bom. Sem conhecer a vontade revelada de Deus, sem ter intimidade com o Senhor, sem conhecer a voz do Senhor, nós nunca vamos identificar o que é a voz do salteador, do mercenário. Precisamos conhecer a verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, temos vários casos de pessoas que cresceram no meio evangélico, famosos, e depois apostataram ou deixaram o nosso meio porque não eram dos nossos. Mas para saber disso, a gente precisa conhecer a verdade. E, às vezes, as pessoas olham para os pastores, o pastor fala assim, este pregador, este cantor é um problema. E eu já vi os meus, não, pastor, que isso? É ciúme do pastor porque eu estou ouvindo o outro pastor. Aí, tempos depois, as coisas acontecem. Por que eu não ouvi o meu pastor lá atrás? Teria evitado muita dor de cabeça. Para a gente caminhar para a conclusão, nosso tempo está acabando. Para muitos, provavelmente fosse mais fácil se identificar como realmente cristão em meio às perseguições dos primeiros séculos. Porque lá bastava, você é cristão? Sou. O que bastava? Confessar a Cristo diante das autoridades, não adorar a César e enfrentar o martírio. Só isso. Olha que fácil. Facinho. Você é cristão? Sou. Você quer deixar de ser cristão? Adora a César e você volta para casa. Vivinho da Silva. Não. Então você vai enfrentar o martírio. Tá bom. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tá bom. Hoje, e naquela época, o escritor aos Hebreus escreve assim, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Mas isso estava acontecendo com muitos cristãos. Mas como ser cristão numa sociedade como a nossa? Como ser cristão coerente numa sociedade que não pede para você adorar a César? Não pede para você negar a Cristo? Não te ameaça com o martírio? E ainda oferece para você o tempo todo o mesmo que Satanás ofereceu a Cristo. Satisfação de necessidades materiais, emocionais, honras e prazeres mundanos. Não estão pedindo para você negar a Cristo, não estão pedindo para você adorar a César, não estão te ameaçando com martírio, só querem que você tenha as suas necessidades. Que bom ter as minhas necessidades materiais, emocionais, satisfeitas. Que bom ter honra, que bom usufruir dos prazeres do mundo. O problema está exatamente em saber que o avanço da igreja faz diferença no mundo. Mas às vezes a igreja pode estar avançando de um jeito que é como se estivesse aceitando o sutil convite da serpente para negar a Cristo. Não é mais a ameaça de ser passado ao fio da espada, não é mais a ameaça de ser lançado em uma prisão. As piores ameaças que nós enfrentamos hoje são o convite para uma festa, uma amizade, uma nova maneira de ver o mundo, porque a maneira cristã do século I é ultrapassada. Tudo isso escondido em frases como, que isso? Todo mundo faz. Ou então, deixa de ser quadrado, nada a ver. Filme é bom,
vamos nos divertir. Olha, vai ser um negócio muito gostoso, um prazer instantâneo, que depois você renova outras vezes mais. Olha, se você fizer isso, você vai ter a sua renda aumentada. Dá um drible aí no imposto de renda, dá um drible aí nos impostos que você paga. E outras coisas mais. Você quer ser popular entre as meninas, quer ser popular entre os meninos. E a mente do incauto vai sendo cada vez mais formatada segundo os padrões do mundo. Vai se tornando cada vez menos cristã, cada vez mais secularizada. Não percebe, usando a expressão que foi usada aqui já, não percebe as armadilhas que são colocadas. E alguns até colocam seu pezinho na armadilha com todo o prazer do mundo. Até que o abismo seja intransponível. Até que tenha sido tragado pelo abismo. Ser verdadeiramente cristão tem um preço. Ser salvo tem um preço. E ele já foi pago por Cristo na cruz. Agora, tomar a cruz, ou seja, ter a vida de Cristo e segui-lo como discípulo, é responsabilidade, é obrigação nossa. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ser discípulo de Cristo não é fácil. Seguir na igreja é tranquilo. São poucas as exigências. Quase sempre sem muita cobrança. Afinal de contas, ninguém sabe o que está fazendo o tempo todo. Ninguém sabe o que você faz no seu quarto sozinho. Ninguém sabe o que você faz quando sai de Araguaína e vai passar uns 3 dias em Palmas, onde ninguém te conhece. Ninguém sabe. Ser discípulo de Cristo, sal da terra, luz do mundo, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens, e Ele se inclina do seu alto sublime trono para ver o que fazem os filhos dos homens e retribui a cada um segundo as suas obras. Isso é complicado. Isso requer renúncia do eu. Isso requer morte para o mundo, para viver para Cristo. Os seguidores de Cristo vão sempre querer satisfazer os seus interesses. O discípulo vai seguir a Jesus, mesmo neste mundo mau e perverso. E ao fazer isso vai causar desconforto no mundo. E será, portanto, eficiente na sua missão. Esse é o desafio para nós como igreja. Para esta igreja, para a minha igreja. Às vezes a gente fala assim, é um desafio para a igreja. As pessoas pensam, então a nossa comunidade, não, a igreja é você. Esse é o desafio para cada cristão. Andar com Jesus no mundo, causar desconforto no mundo e ser eficiente na sua missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu concluo, se os irmãos tiverem alguma pergunta, se algo não ficou claro, temos uma pergunta lá no fundo. Pastor, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala de ser discípulo, né, igual você falou, realmente, né, principalmente a gente tem que mostrar para as pessoas, que você tem que mostrar, assim, não mostrar, mas as pessoas têm que ver você como alguém que divulga a palavra de Cristo, né? E se você for pegar o Brasil hoje, realmente, se você for comparar, o que é mais fácil, ser discípulo hoje ou antigamente? Não tem nem como comparar, né? Que antigamente os discípulos foram mortos brutalmente. Eles foram, principalmente depois que Jesus foi morto, foram perseguidos, foram decapitados. Os discípulos mesmo foram mortos de forma brutal, né? Tito acabou decapitando os crentes, né? E hoje no Brasil é muito fácil ser crente. Vamos falar assim, em relação àquilo lá, a gente não é perseguido. Mas aí quando você pega um país igual a Coreia do Norte, que a pessoa se falar que é crente, né? Não sei se vai ser igual antigamente, né? Mas também vai ter um medo de ser cristão. E aí? Quando eu coloco a pergunta se é mais fácil ou mais difícil hoje ou naquela época, estou me referindo à nossa realidade de Brasil. Eu poderia perguntar hoje se é mais fácil ser discípulo aqui ou na Coreia do Norte, ou em alguns outros lugares fechados. É o mesmo contexto. A ideia básica da pergunta é:
os discípulos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, eles faziam uma opção que significava renunciar à própria vida, e faziam. Hoje os crentes estão sendo chamados a morrerem espiritualmente, andarem como verdadeiros zumbis, e aí entra numa categoria que Paulo coloca assim, olha, se a gente não é crente de verdade, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe por quê? Primeiro porque a gente não tem Cristo. Quem não é crente, mas que está na igreja, não tem Cristo, continua condenado ao inferno. E por causa de estar na igreja, deixa de usufruir os prazeres do mundo, e quando usufrui se sente culpado. Percebe que é pior a situação? Mas o fato é que o desafio para o cristão, para ser genuinamente crente, o teste de fé era mais fácil. Hoje a nossa fé é testada de maneiras tão sutis, que muitos sucumbem sem perceber que estão morrendo. É como o fumante que está colocando veneno no seu corpo todos os dias até que chega ao câncer. É como aquela história do sapinho colocado na água fria e vai aquecendo aos pouquinhos. Nunca testei, nunca cheguei a esse nível de maldade com os bichinhos. Mas dizem que é assim, ele está na água fria, está tranquilo, a temperatura vai aumentando e ele está tranquilo, vai relaxando, de repente está cozido. Por isso que eu entendo que ser verdadeiramente crente no século I, diante do desafio que era colocado, era mais fácil. Ainda que a morte estivesse diante deles. Hoje nós achamos, não pastor, mas era a morte. E qual é o problema do crente morrer em Cristo? Qual é o problema de você morrer por causa da sua fé? Qual é o problema de você enfrentar a morte como Estevão enfrentou? Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual é o problema de morrer como Paulo, dizendo, olha, eu sei que eu vou ser, o meu sangue já está sendo oferecido por libação. Aí ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Enquanto eu estava vivendo aqui, eu servia a Cristo. Morrer é incomparavelmente melhor. O problema é que nós temos medo, por não ter coragem, muitas vezes, olha que coisa, por não ter coragem de viver para Cristo, de ser discípulo de Cristo, muitos cristãos morrem de medo da morte. A morte não é problema para o cristão, não deve ser problema para o cristão. Então, o ponto que eu quero destacar é, mesmo nessa geração má e adúltera, onde as linhas são tênues, onde não existe preto e branco, é tudo em tom de cinza, mesmo neste tempo, nós temos que conhecer a Deus, a palavra de Deus, saber qual é a sua vontade e colocá-la em prática. E não é fácil fazer as escolhas, porque há uma gama imensa de possibilidades. Eu faço isso, antes era Cristo ou César, fácil escolher. Hoje tem muitos falsos cristos, de todos os tipos, chamando a nossa atenção, requerendo a nossa atenção, requerendo que nós sejamos seus seguidores, requerendo que nós entreguemos-lhe um pouquinho do nosso coração. E veja bem, eles não querem o nosso coração inteiro, querem só um pouquinho do nosso coração e de vez em quando um pouquinho do nosso bolso. E a gente vai, os crentes vão, quando percebem já estão longe demais. Eu vejo muito do senhor falando e eu pensando que uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia, porque há muito essa posição, o fazer ou não fazer, né? Mas uma das ciladas muito grandes no mundo hoje é a distração. É você estar tão distraído, e aí a gente tem muitas ofertas de distração, então você não é nem chamado, não precisa decidir nada não precisa ser nem, não, é só fica aí. E a gente tem muitas opções às vezes, o celular, a Netflix, e há coisas mais sérias também. O nosso trabalho é uma constante, demandando nossa atenção. Quem tem filho, família, é uma constante, e há muitas demandas. A família sempre teve, né, as demandas, mas hoje em dia há tantas coisas, tantas coisas que, na semana passada, no culto dos jovens, a
a Adna estava falando sobre o que a gente pensa quando a gente não está fazendo nada, né? Que isso seria o que nos idolatra. Eu comentei com a Bruna, o difícil é ficar algum momento sem você ter o que pensar. Porque a gente está o tempo todo sendo estimulado pelo celular, pela internet, por alguma demanda externa que tem que estar cumprindo, porque a gente tem sempre muita coisa para fazer. Então, eu entendi perfeitamente o que o senhor colocou, porque é o que nos acontece hoje em dia. A sociedade pós-cristã e pós-moderna, ela é chamada a isso, né? Essa liquidez de tudo, nada é tão certo. Então, tem um imenso campo cinza que a gente fica... Eu posso não ser... Tudo é extremista. Então, se eu falo não posso mentir, porque a palavra diz assim, eu não vou fazer isso, eu estou sendo extremista, para que tudo isso? E, então, o mundo é muito complicado nesse sentido hoje em dia, dessa grande área cinza que nos distrai e nos deixa sem... Duas coisas importantes. A primeira, não decidir já é uma decisão. Sempre que você diz, eu não vou decidir, já é uma decisão. Já decidiu. Vou ficar quieto no meu canto, você já foi omisso. A segunda coisa, sobre essa multidão de demandas que a gente tem, eu falo hoje à noite no culto.